Olá, começa agora o Questão de Ordem e de acordo com a Rede de Pesquisa Brasileira em Segurança Alimentar e Nutricional, no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome, não têm o que comer, classificadas na situação como grave. E este número ele cresceu em pouco mais de um ano, saltando de 19 milhões para estes mais de 30 milhões. O que acontece no nosso país que este número está crescendo? E aqui na cidade de Campinas, qual que é a nossa situação? Então, para debater estes assuntos, nós estamos aqui no Teatro Bento Quirino e eu converso com os vereadores Luiz Rossini, Igor Diego e Cecílio Santos. Agradeço a presença de vocês. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Luiz Rossini, começo com o senhor. Lembro que em 2018 foi criada uma comissão especial de estudos para avaliar as pessoas em situação de vulnerabilidade aqui na cidade de Campinas, portanto, antes da pandemia, e acho que tem a ver pessoas em situação de vulnerabilidade com essa questão da insegurança alimentar. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Cumprimentar o Gabriel, os vereadores Igor, Cecílio, pela oportunidade de debatermos esse tema que é difícil, mas necessário de ser enfrentado. Esse dado de que temos mais de 30 milhões de pessoas no Brasil passando fome é uma coisa de estarrecer, porque o Brasil tem batido recordes de produção de alimentos. Nós somos vistos como o celeiro do mundo. Como é que a gente produz tanto alimento e tem brasileiro que não tem acesso à alimentação adequada, passando fome? E isso se estende, obviamente, por todos os estados e municípios, e é uma realidade também aqui na nossa cidade. Você falou dessa comissão de estudos lá de 2018, e nós tivemos uma outra também, a comissão de estudos, que o Cecílio também fez parte, que analisou os impactos da pandemia da Covid-19, e quando a secretária de Cidadania e Direitos da Pessoa com Deficiência, assistência, ela esteve presente, ela revelou alguns dados que durante a pandemia aumentou o número de famílias vivendo em situação de pobreza e principalmente de pobreza extrema, o que acabou fazendo com que o governo, Dário, através da secretaria, direcionasse ou fortalecesse algumas ações nessa área. Existe um departamento de segurança alimentar que faz gestão de alguns programas. Houve algumas campanhas tentando sensibilizar, mobilizar a população para a doação de alimentos. Você tem um banco de alimentos e também o programa Cartão Nutrir, que hoje é um benefício direto concedido a 26 mil famílias. São ações, em tese, paliativas. Ela atende à necessidade de talvez matar a fome momentânea, mas não basta. Eu acho que a gente depende, obviamente, da economia nacional, mas a gente precisa pensar em como no município também desenvolver programas para incluir, desenvolver, capacitar essas famílias para elas que tenham elas próprias condição de suprir as suas necessidades. É um desafio que está colocado para todos, não é fácil. Eu tenho visto algumas ações do governo, aparentemente tímidas, mas no momento é o que é possível ser feito. E sobre estes desafios nós vamos abordar aqui no Questão de Ordem, a questão de ser algo momentâneo, como uma entrega de cesta básica, e uma política pública pensando a médio e longo prazo. Então essa discussão nós vamos nos basear aqui no nosso Questão de Ordem. Participa aqui do nosso programa também o vereador Igor Diego, o vereador Luiz Rossini citou o cartão Nutrir, e neste ano você fez um projeto de lei com uma proposta de uma bonificação, um 13º, para justamente os agraciados com o cartão Nutrir. Queria que você explicasse, vereador Igor Diego, como é que seria essa proposta, qual que é a sua ideia dessa bonificação para o cartão Nutrir. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel, a todos que nos assistem, acompanham. Muito obrigado, vereador Cecílio,
o nosso líder de governo, o vereador Rossini, aqui também. A ideia é simples, né? A gente quer, na verdade, dar esse 13º, né, essa bonificação, semelhantemente que aconteceu ali no Bolsa Família, né, que agora é Auxílio Brasil. Sim. Então, essa proposta é o seguinte, todos nós sabemos que no mês de dezembro os produtos tendem a inflacionar ainda mais, ficam mais caros, tá? E é um valor, como muito bem disse aqui o Rossini, é um valor que atende 26 mil famílias, tá? Aqui em Campinas. Então, a ideia é que no mês de dezembro, a prefeitura, caso haja, né, dentro do seu plano plurianual, dentro do seu plano orçamentário, essa previsão, disponha desse recurso, a prefeitura possa estar fazendo esse pagamento. O que a Câmara Municipal e os vereadores aqui não pode, né, vereador Cecílio, de maneira responsável, é a gente obrigar a prefeitura a pagar algo que não foi planejado. Então, o que a gente quer deixar é a prefeitura autorizada ali, caso haja essa previsão, esse meio de pagamento. Porque a gente sabe que chega no final do ano, muitas vezes, né, vereador Rossini, que tem mais experiência, ainda existe uma demanda que não foi executada conforme previsto, que ela pode ser utilizada para outros programas. Tá. Mas para isso tem que ter uma autorização da Câmara. Esses projetos têm que passar pela Câmara Municipal. E, na verdade, eu ali antecipei essa possibilidade, tá bom? Para ajudar essas famílias. Lembrando que eu sou morador ali do distrito do Campo Grande, onde eu nasci e moro, né? Assim como o vereador Cecílio também mora ali na região. Então, a gente diariamente recebe muitas essas demandas vindas do CRAS, principalmente. Essas pessoas nos buscam para pedir informações. A gente, antes mesmo de eu ser vereador, através das redes sociais, eu ajudei naquela questão do auxílio emergencial, que foi uma questão forte, marcante ali no meu plano político antes de ser vereador, esse tipo de auxílio. Então, essa proposta vem seguindo a característica do que eu já fazia, do meu mandato, tá? Então, é nesse sentido que a gente propôs essa bonificação para a prefeitura. E nós vamos falar mais sobre esse programa, sobre o cartão Nutrir, se ele é algo momentâneo também, se precisa pensar nele a médio e longo prazo. E participa do Questão de Ordem aqui o vereador Cecílio Santos. Lembro que neste ano de 2022, o senhor protocolou juntamente com outros vereadores da bancada de esquerda um projeto de lei para combate à fome para a população de rua. Queria que você falasse sobre essa proposta, o que foi discutido na Câmara, aqui no Teatro Bento Quirino. Então, seja bem-vindo ao Questão de Ordem, vereador. Obrigado, Gabriel. Saúdo os vereadores, Rossini, Igor, também a equipe técnica que nos auxilia e a você que acompanha a TV Câmara. Sem dúvida, a população em situação de rua sofre as consequências muito mais severamente, né, em relação à fome, à distribuição de alimentação. E aqui foi feito um debate, inclusive acompanhado pelo Ministério Público, que fez orientações, sugestões à Prefeitura, para que melhorasse a legislação e abrisse um pouco mais, né, a possibilidade das pessoas, a população em situação de rua, poder ser assistida por toda a população que assim o desejar. Não somente nos locais ali cadastrados para fazer a distribuição, mas também por toda a população. Esse foi um debate muito rico, ele continua, inclusive, a Prefeitura criou um grupo de trabalho, vem discutindo essa questão, e a lei certamente passará por debate aqui na Câmara para ser aprimorada. Mas eu queria, Gabriel, aproveitar o ensejo e talvez olhar mais longe a questão da fome no Brasil. Como disse o vereador Rossini, a Prefeitura tem as suas ações, mas é preciso a gente entender que o Brasil, um país que produz tanto alimento, a fome voltar tem algo errado. A gente não pode simplesmente achar que está certo, tem que estranhar essa questão. E aí é importante a gente olhar para os programas a nível nacional, a nível estadual e principalmente para a questão agrária. O agronegócio produz muito, mas não produz para matar a fome dos brasileiros, produz para ganhar dinheiro. Então nós temos já aí uma interrogação, algo para a gente discutir. Olhando mais a questão
da produção dos alimentos, a distribuição e a regulação pelo governo nacional, pelo governo federal, também é algo que a gente deve se perguntar, se questionar, né? Porque o estoque regulador poderia ser usado para distribuir melhor e para, inclusive, segurar preços. Olhando para a questão local, eu penso que os programas da prefeitura eles podem ser melhorados e, como era o Bolsa Família, ele conversar mais com a saúde, com a educação, com o comércio local. Nessa perspectiva que a gente vem discutindo na bancada e discutindo com os demais vereadores, justamente para aprimorar esses programas que estão em vigor na Prefeitura de Campinas. Então, você que está nos acompanhando já percebeu, né? Nós temos muitas frentes aqui. Uma comissão especial de estudos que fala sobre a questão da vulnerabilidade aqui na cidade de Campinas. Isso antes da pandemia. Na pandemia foi criada uma outra comissão para poder analisar as pessoas que perderam emprego, as pessoas que tiveram a perda de renda, isso acaba dando uma insegurança alimentar. Nós temos o projeto do cartão Nutrir aqui na cidade de Campinas, nós temos projeto de lei que está sendo discutido. Para vocês, vereadores, essas frentes que nós estamos citando são suficientes? Esse olhar que a gente está tendo é da questão momentânea. O cartão Nutrir, por exemplo, é algo a médio e longo prazo, porque foi uma discussão que houve na Câmara aqui de Campinas, no Teatro Bento Quirino, sobre essa prorrogação. Sim. Como é que foi essa discussão, essa tomada de decisão para entender que não estamos mais na situação de emergência da Covid-19, mas talvez as pessoas ainda assim, a saúde por conta da vacina melhorou, mas a questão da insegurança alimentar, ela permanece ainda? Sim. Na verdade, o projeto que nós discutimos e aprovamos aqui, que prorrogou, né, por mais 6 meses a vigência do cartão Nutrir, tem esse olhar para esse momento pós-pandemia. Nós vimos ainda que o número de desempregados não tem diminuído, né? Quer dizer, ou melhor, a quantidade de pessoas sem emprego continua muito alta no Brasil e em Campinas. É claro que isso nós precisamos de medidas econômicas para gerar emprego, e a gente imagina que uma família que tenha pai, mãe, trabalhando, gerando renda, não dependa dessa assistência do Estado. Nós temos um outro fenômeno que a gente precisa... Nós estamos vivendo um processo de carestia no alimento que é uma coisa absurda. Você tem produtos de primeira necessidade que aumentaram nos últimos 2 meses 100%, 130%, cenoura, tomate, batata. Então, a pessoa que vai, inclusive mesmo o cartão Nutrir, cada vez ela está comprando menos, né? Isso é um problema de ordem nacional, da economia nacional, que infelizmente o governo federal não tem sabido lidar. Uma coisa importante, esses programas municipais, eles são complementares, né? Eles se somam, por exemplo, ao Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Talvez o que falte, eu não saberia dizer se todas as famílias em situação de pobreza absoluta, de pobreza, são conhecidas ou estão cadastradas no CAD Único, né, que é o sistema de cadastramento, para que ela possa ter acesso tanto aos programas do governo federal quanto do municipal. Talvez haja a necessidade de fazer uma divulgação maior, uma busca ativa para a gente identificar, trazer essas famílias, para que elas tenham acesso àquilo que é direito delas, né? A gente vê um movimento solidário forte na cidade, né? Tem aquela bancada, como é que chama? Bancada do Taquaral, acho que de empresários que também fazem esse movimento. O programa de distribuição de alimentos que a prefeitura coordena, não é a prefeitura que entrega os alimentos, parece que são 82 entidades credenciadas, cadastradas, distribuídas por toda a cidade. Então, a prefeitura arrecada, armazena e distribui para essas entidades, para as famílias cadastradas nas regiões. Mas isso tudo é paliativo, é necessário, é emergencial, é aquela coisa, a gente
precisa dar o peixe, mas precisa ensinar a pescar, né? A gente depende de melhorar a situação da economia do país. Eu acho que talvez falte, sim, vereador Cecílio, concordo, em nível federal, um programa nacional de garantia de segurança alimentar que garanta isso, um estoque regulador de gêneros alimentícios que possam ser distribuídos para essas famílias. Além do Auxílio Brasil, eu não conheço, posso estar errado. Tem o programa Viva Leite, esse é do Estado, né? Sim. Tem do Vale Gás também, que é do Tem Estado. o Vale Gás. Então você vê alguns programas que tentam ajudar as famílias nesse momento de dificuldade. Mas isso não pode ser uma política continuada. Ela tem que ser emergencial e garantir outras formas para as famílias serem incluídas, inclusive na economia, né? Infelizmente, as limitações da Câmara são reais, né? A gente tem 1000 ideias, mas às vezes a gente não pode ter a iniciativa de propor. Mas a gente tem que fazer o debate para sensibilizar o governo, para o governo tomar as iniciativas. Lembrando que este benefício do cartão Nutrir, ele é no valor de R$ 109,42, destinado a grupos familiares com renda mensal per capita de R$ 231,46. Vereador Igor Diego, quando essa questão chegou aqui para a Câmara de Campinas, foi ampliado, além para as pessoas comprarem alimentos, questão de itens de higiene pessoal e de limpeza também. Como é que você viu essa proposta e a importância de ampliar este benefício? A proposta foi muito boa, tendo em vista que a pandemia, né, o coronavírus, uma das medidas de combate era a utilização e higienização. Então, a partir do momento que nós abrimos o leque para que se tenha uma possibilidade de trazer produtos, por exemplo, como o álcool em gel, produtos aí que ajudam no combate, né, no coronavírus, isso está também ligado à questão da saúde. Então, era muito importante e tendo em vista também que higiene é itens básicos, né? Apesar que o programa foi feito para nutrição, mas também ali acabou ajudando no combate, foi muito importante e a gente aprova que assim continue, pelo menos eu digo por mim, eu aprovo essa iniciativa do governo para abrir para ampliar para os itens de higiene, sim, é importante e fez a diferença. Já sobre a questão do auxílio ser uma questão que a gente possa dizer assim, se é o suficiente, eu acho que não. Eu acho que suficiente mesmo é apenas as questões do trabalho, né? A gente tem que trabalhar, criar oportunidade de emprego. O emprego traz dignidade e o emprego, nem tem, às vezes, as pessoas que trabalham é o suficiente, o salário que ganha. Imagine um benefício de R$200, por exemplo, não é suficiente. Mas somando todos, a gente está falando em Campinas. Campinas tem mais de 50 mil cadastrados aí no CAD único. Então, para todas as pessoas que querem receber qualquer tipo de auxílio do município, ele tem que estar cadastrado no CAD único. Então, é um primeiro passo, até como dica para quem não sabe. Poxa, eu quero receber algum auxílio municipal. Lembrando que a Câmara Municipal aprovou um projeto do Executivo que também é um auxílio para os órfãos de Covid, tá? Então existe esse programa em Campinas, também muito pouco divulgado, né? A busca ativa para essas pessoas que têm direitos é muito difícil, foi dado amplo conhecimento no momento, mas parou. Mas lembrando que tem esse auxílio em Campinas, as famílias vítimas de Covid também podem adquirir esse auxílio que ajuda bastante, são 6 parcelas aí que vai ajudar. Então tem muitos arrimos de famílias ali que faleceram e as crianças ficaram de maneira vulnerável aí indo para casa de parentes ou outros familiares que não tinham renda. Então essa criança ela tem direito desde que esteja no CAD único, como outros auxílios que Campinas tem. Então passo 1, procura lá o CRAS. O CRAS faz o CAD único. O CAD único tem a regra, né? Tem a renda mínima, eles vão auxiliar. Dentro desse perfil, você talvez consiga adquirir um programa federal, estadual e municipal. O Estado também tem o Vale Gás,
o Estado tem o Viva Leite, né? O Estado tem para jovens também, auxílio para jovens e entre outros que eu desconheço agora. Tinha o merenda em casa na época da pandemia, quando não estava tendo aula, tinha o auxílio merenda, né, que ele teve agora a interrupção, mas também tem. Então eles vão se renovando conforme o cenário. Tá? Lembrando também que durante a pandemia, com as escolas fechadas, a Secretaria Municipal de Educação distribuía a cesta de alimento para todas as famílias dos alunos, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muita criança vai para a escola e a merenda, às vezes, é a única refeição que ela vai ter no dia. Né? E está comprovado, né, Cecília, que a principal alimentação de muitas crianças da cidade é a merenda. Porque é uma merenda nutricional, né? Existe em Campinas um sistema de informação que chama Gales, que a nutricionista vai, ela coloca o cardápio nutricional e é feita a distribuição para todas as escolas, inclusive aquelas crianças que têm, que não podem adquirir todo tipo, né, rejeição, não sei como fala, vereador, todo tipo de alimentação especial, um alimento especial. Então, se a escola cadastrar que lá tem uma criança, até esse sistema distribui para o SEASA, o SEASA manda para já distribuição organizada. Então, é importante orientar sobre os auxílios, tá? E se é suficiente, eu acho que ainda assim não é. Se somado tudo, o suficiente mesmo seria a gente trabalhar efetivamente para políticas públicas de trabalho mesmo, né? De emprego, gerar trabalho, gerar economia. Só uma observação, lembrando que a gente está num cenário muito difícil. A gente pegou um cenário da pandemia, a gente está saindo de uma pós-pandemia mundial e também estamos aí entre uma guerra que está gerando uma guerra econômica no mundo, não só no Brasil. Então, o tsunami, os efeitos da guerra, eles estão chegando para os países. E essa onda, quando chega nas classes mais pobres, são as que mais sentem, como o vereador Rossini falou. Antes, com R$109 do auxílio emergencial, eu conseguia comprar um pouquinho mais. Hoje, com R$109, é o que eu falei esses dias na tribuna, no final do ano, malemar vai dar para comprar uma coca e um frango. Do jeito que as coisas estão aí, uma salada, não dá para fazer uma ceia familiar. Então é bem pouco, né? E não dá nem para comprar um gás de cozinha. Não pode, mas não dá para comprar um gás de cozinha hoje, né? Acredito que já está mais de 109, né, vereador? 130, 150, né? Então, pensando nesse assunto, eu acho que ainda é pouco, mas somado às forças a gente consegue aí fazer políticas públicas para conseguir ajudar. Cecília, como é que você analisa esse desafio de investir no momentâneo, porque passar fome, eu acho que é a pior mazela que existe, você não consegue fazer absolutamente nada com fome, você não consegue trabalhar, você não consegue buscar emprego, você está com fome, você precisa se alimentar, você tem o déficit nutricional. Então você precisa ter esse investimento que é momentâneo, mas ao mesmo tempo nós estamos falando que a pessoa precisa de emprego, ela precisa de algo a médio e longo prazo, precisa de uma política pública. Onde que deve ser esse investimento? Lógico que a gente gostaria de falar nas duas frentes. Você acha que é possível pensar a médio e longo prazo e pensar momentaneamente na cidade de Campinas para diminuir a insegurança alimentar? Qual que é a sua análise? Como é que a gente trabalha com as duas frentes? Gabriel, excelente pergunta. Eu penso que nós, por exemplo, nós estamos discutindo agora a lei de diretrizes orçamentárias e logo em seguida iremos discutir a lei orçamentária do município. Precisamos dar uma olhada na destinação dos recursos e aumentar recursos para as secretarias que estimulam essas duas frentes. Né? Secretaria da Assistência Social, é evidente que o cobertor é curto, não dá para atender o desejo que a gente tem, mas é preciso direcionar melhor os recursos para as secretarias, por exemplo, assistência social, que tem interface direta com essa questão, né, de distribuição de alimentos e programas que atendem às necessidades das famílias emergencialmente, nesse momento, que, como você disse bem, a fome não pode esperar, mas também olhando para frente. Então, essa é uma questão. A outra, e aí, aliado a a própria assistência social no município, tem o programa, por exemplo, das hortas comunitárias, uma lei que foi aprovada aqui na casa, está sendo discutida a regulamentação, e eu penso que, organizado este programa das hortas, pode suprir um pouco
nesta direção de combate à fome emergencialmente, mas também gerando renda, gerando emprego, né, gerando ali uma forma das pessoas irem melhorando a sua condição. São alimentos produzidos com qualidade, distribuídos na comunidade local, com um preço melhor do que o preço de mercado, por isso também atende essa questão, né, da carestia. Nós apresentamos também uma outra questão, acho que é importante a articulação do governo municipal com as políticas do governo estadual e federal, porque não dá para resolver tudo só no município. É claro que a população está no município, como disse o vereador Igor, a gente é cobrado porque está sempre andando no meio do povo, e é natural que isso aconteça. Mas, por exemplo, aumentar as unidades do Bom Prato é uma política importante, né, porque atende emergencialmente, naquele momento. Então, a distribuição das unidades móveis do Bom Prato, né, em maior quantidade no município, é necessário, é importante. A cozinha solidária, uma experiência que está sendo feita ali no São Marcos, né, juntando vários atores, né, igrejas, entidades, movimentos sociais, também uma experiência importante. Penso que essa articulação é fundamental que aconteça para que se possa vencer esses desafios. A outra questão que eu acho, o cartão Nutri, ele cumpre uma função importante de distribuição de renda também. Mas nós apresentamos aqui na Câmara, e eu penso que isso é importante, porque vincula com o comércio local um programa que chama Moeda Social. Então, o comércio local é cadastrado pela prefeitura e as famílias que recebem o cartão Nutri ou a moeda social, como nós estamos chamando, faz as compras ali no comércio, na região onde ela recebe, onde ela reside. Isso gera emprego, isso gera, né, esse ciclo de desenvolvimento local, que é muito importante, porque precisamos gerar emprego. Então, você precisa olhar nas duas pontas, né, atender a necessidade emergencial, mas também pensando a médio e longo prazo. E finalizo, Gabriel, com algo que eu acho que é também importante, que é as linhas de financiamento, o fomento ao microempreendedor. Porque o brasileiro é muito criativo, e principalmente no momento de crise, você percebe que as pessoas se viram, né? Elas fazem tapioca e vendem ali na feira, enfim, tem muita criatividade. Então, o estímulo aos microempreendedores, né, ao pequeno comércio das regiões, é fundamental. Então, essa rede, eu acredito que vai possibilitar a gente atravessar esse momento difícil e que a gente está passando e buscar soluções, muita solidariedade, né, sem polarizações ou discussões infundadas. Eu acho que nós temos que pensar na resolução do problema. Isso é fundamental. Rossini e Igor concordam? Eu queria... O Cecílio trouxe 3 pontos, né, que eu queria assim, mencionar. Primeiro, esse programa de hortas urbanas, né, que a gente aprovou, vai ser mais uma ação a ser desenvolvida por esse Departamento de Segurança Alimentar da Secretaria de Cidadania e Assistência e Pessoa com Deficiência, né? Que eu acho que isso é fundamental. A exemplo da horta do Itajaí, que é uma realidade, se a gente pudesse ter espalhado para a cidade hortas comunitárias, onde a população ajude a plantar, é terapêutico, pode gerar renda e produzir alimento para atender essas famílias, né? Eu acho que isso está sendo, sim, desenvolvido e deve ser, em breve, aí, implantado. O Bom Prato. Você sabe que em 2018, o então governador Márcio França teve aqui e anunciou que ia fazer um Bom Prato na Unicamp, do lado do Hospital das Clínicas da Unicamp. Eu até fiz uma moção apelando para retomar isso, já tinha área, enfim. Porque a gente fica olhando Campinas e o Unicamp está dentro de Campinas. O Hospital das Clínicas da Unicamp recebe milhares de pessoas de várias regiões, às vezes fica um dia inteiro ali. Sim. Sem condição de se alimentar. E se tivesse uma unidade do Bom Prato, não só para atender essas famílias, permitiria também que a população do entorno ali pudesse se beneficiar. Eu concordo, esse eu acho que seria um programa, que é um programa exitoso, tem dado certo, aqui em Campinas administrado pelo COF, né, o Centro de Orientação Familiar, mas o governo do estado deveria ampliar isso.
que eu acho que isso é fundamental. E o Cecílio mencionou também do empréstimo, acesso ao crédito para os microempresários. Nós aprovamos aqui, Cecílio, né? Inclusive a possibilidade de criar o fundo de aval, onde a prefeitura avaliza, e foram cadastradas, se eu não me engano, 6 cooperativas de crédito, não é o banco comercial normal, para que eles possam financiar até R$80 mil para esses pequenos microempreendedores, tanto para capital de giro, quanto para investir no seu negócio. A prefeitura avaliza lá, né? Então essas ações, elas são ações estruturantes, que tentam dar condição para a pessoa encontrar aí a sua subsistência, né? Agora, o município, ele tem um poder muito pequeno nessa área, né? Nós precisamos que o governo brasileiro, o governo federal, tivesse um olhar mais acurado, aprofundado para essa realidade social do país. A gente não vê essa preocupação do governo em combater a fome, por exemplo. Devia ser uma política de governo. E a partir daí instrumentalizar estados, municípios. As pessoas estão aqui. Se der recurso, os municípios vão saber como trabalhar isso. Conhece a realidade. Conhece a realidade. É aqui que as pessoas estão sofrendo. E aí eu queria só complementar, Cecília. Nós temos em Campinas também um programa maravilhoso que é do ISA, o Instituto Socioambiental, que são dos proprietários lá e comerciantes da Ceasa, que pega parte de alimentos, principalmente hortifruti, granjeiros e tal, hortaliças, verduras, legumes, e separa, são alimentos de qualidade, não é nada que está indo estragado, e distribui para entidades e tal. Isso também tem sido uma coisa importante, pelo menos aqui a gente não vê o desperdício de alimentos, né, que antes ia virar energia, adubo, sei lá o quê. Mas, então assim, Campinas até está pensando bem isso, né, mas precisa ampliar. Só um testemunho, Rossini, os demais pessoas que estão nos acompanhando. Eu visitei uma igreja que recebe, é uma entidade, e eles trabalham ali no fundo da igreja, preparando e distribuindo esses alimentos que recebem, esses produtos que recebem do ISA, do Ceasa. Eu fiquei emocionado quando eu vi. Eles não perdem absolutamente nada. Tudo que eles recebem é distribuído. E aqueles que às vezes estão um pouquinho machucados, não dá para distribuir para as famílias, eles preparam salada, sopa. Quando é fruta, eles fazem a salada de fruta. Então, o pastor Valdé, que coordena lá com o pastor Ricardo, é um programa muito bom. Realmente estão de parabéns os produtores do Ceasa, que distribuem e usam com muito respeito, muita responsabilidade esses produtos. E é um programa assim, reconhecido, viu? Você sabe que tem vindo representantes de Ceasas do Brasil inteiro conhecer o programa do ISA aqui em Campinas. Desde 1984, é uma ONG sem fins lucrativos que atua no Ceasa. A TV Câmara Campinas já realizou reportagem sobre o ISA, sobre as hortas comunitárias aqui na cidade de Campinas, que é muito importante, é muito bacana esse projeto. Você chega no local, você retira a hortaliça que você quiser, você apenas avisa ali para ele poder replantar, para ele poder ter esse controle. Sempre tem uma pessoa que comanda ali, fica aberto durante todo o dia. Então é muito interessante esse projeto das hortas comunitárias em Campinas. Queria ouvi-lo também, Igor Diego, se você acha suficiente, se você acha importante a horta comunitária, descentralizar o Bom Prato, ter mais unidade aqui na cidade de Campinas, ou tudo isso é muito momentâneo ainda? Eu concordo. Falando do ISA, né, é importante deixar consignado também, registrado, que a gente teve lá com o prefeito, né, recentemente no aniversário do Ceasa, onde ele disponibilizou mais um caminhão. E lembrando que o ISA não atende só Campinas, né, Cecílio? Tem cidades da RMC também que eles atendem, não é só municipal. Sim. De tão bom que tem ajudado outros municípios vizinhos, e a gente, tudo que puder colaborar com o ISA aí, com certeza vale a pena, porque a gente está falando daquela que eles doam, né? Poderia ser uma sobra, teoricamente, talvez não está bom para venda, mas para consumo é excelente. E falando nisso, é importante também a gente pensar nisso, na sobra, porque
eu vi uma reportagem, eu me recordo que 30% do que nós produzimos aqui no Brasil nós desperdiçamos. Né? Então, quando a gente fala de políticas públicas, vamos tirar um pouquinho, vamos falar da conscientização, que também faz parte de política pública. E em São Paulo tem um chefe, que eu não me recordo o nome, eu vi um trabalho muito bacana, vereador, que ele passa nos restaurantes já, pegando aquilo que sobrou do dia, leva os alimentos, tudo. Sobrou, mas não é sobra de prato, né? Aquele que não foi vendido ali, não foi utilizado. Ele leva para uma central, para um centro de distribuição, até aqueles que não foram preparados ainda, o próprio chefe prepara e distribui ali durante o dia e a noite. Por exemplo, como esse caso ali que o vereador Rossini falou do Hospital das Clínicas. É mais ou menos isso, ele leva para um lugar que as pessoas ali precisam e distribui ali, às vezes vende baratinho, num preço justo, e à noite distribuição gratuita para moradores de ruas. Então, são ações da sociedade civil organizada, da comunidade, pensando no desperdício. Porque o país que a gente vive é um país muito abençoado. O nosso agronegócio não tem outro. A gente sustenta o mundo, né? A gente pode falar isso, que a gente sustenta o mundo, o nosso agronegócio. Mas como a gente está se conscientizando? Eu, particularmente, como pouco. Às vezes eu vou no prato feito, metade do meu prato ali, se eu não pedir para reduzir, fica. Então, sempre quando eu vou num prato feito, eu já vejo ali, eu falo, puxa, então a gente tem que ter essa conscientização. A gente precisa mudar essa cultura do desperdício. Tem que mudar. Sem dúvida. Tá? Aliás, viu, Igor, você lembrou uma coisa que me remeteu a uma fala do Cecílio, quando a gente debateu aqui, que ele lembrou, inclusive, o papel da pastoral da criança, com aquela farinha, aquele composto que tem, né? multimistura, que assim, Igor, eu acho que a gente tem que pensar alguma coisa assim, né? Se ao lado do ISA tivesse uma unidade de processamento, eu não sei, aí temos que pegar tecnicamente como é que faz. E aquilo que além que vai ser distribuído pudesse ser transformado em um composto orgânico saudável, né? Agora, uma outra coisa que eu acho que falta seria ensinar as pessoas a utilizarem melhor os alimentos, para evitar o desperdício. Você sabe que do talo da couve, a casca da melancia, você pode utilizar. Pode aproveitar. Né? Bolo de banana com a casca, por exemplo. Pois é, rapaz. Então, eu acho que a gente talvez devesse ter programas, me ocorreu agora aqui, de orientação de como aproveitar melhor os alimentos. Eu sei que as famílias mais pobres aproveitam o que pode, né? Tá certo? Mas se tiver um pouco de técnica, de orientação, a gente pode, daquilo que ia virar adubo, né, voltar para a mesa de uma forma saudável, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar ações assim também. Com certeza, Rossini. Veja só, é possível que os CRAS, porque o Centro de Referência da Assistência, ele está espalhado na cidade toda. Então, programas como esse, ou ações como essa, podem ser desenvolvidos, por exemplo, nos CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social. Imaginem o quanto é prazeroso para a família aprender a fazer uma salada diferente, usando o talo da couve, a casca da melancia, fazer uma sobremesa, entende? Isso é muito bom, é algo diferente, é algo que dá satisfação para a família também fazer isso, né? E os CRAS, eu penso, seriam espaços onde essas ações poderiam ser desenvolvidas. Não é um curso de qualificação, mas oficinas, né, que possibilitam ali as famílias a interagir e trocar experiência, porque o nosso povo também é muito criativo. Eles também conhecem muita coisa. Uma ideia, Cecílio, nós três, a gente pudesse levar para o presidente, talvez a gente pudesse produzir um seminário aqui na Câmara, chamando nutricionista, engenheiros de alimento, pessoas da Unicamp, do Itaú, do SESI, né? Sim. E trazer para cá e fazer uma discussão. E a partir disso, juntar todo mundo e falar, como é que a gente pode melhorar essa situação da segurança alimentar na cidade? Eu acho que vale a pena. É muito rico isso. Sem sombra de dúvida. Eu estou com uma reportagem aberta aqui. O Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano.
60% vem do consumo de famílias. Então, acho que essa conscientização, essa discussão, ela precisa acontecer. Realmente, a sociedade precisa entender que quando ela vai num self-service, faz aquele prato gigante e deixa de comer, isso é um problema. Quando ela vai no supermercado, ela compra um monte de item que ela não utiliza, isso é um problema. Pode ser pequeno para quem está nos acompanhando, não é a solução, mas acho que é um passo essa conscientização e acho que precisa acontecer dentro das famílias, dentro da sociedade. Então, acho que essa discussão precisa chegar, sim, para todos que estão nos acompanhando. Segundo dados do Cadastro Único de Campinas, o CadÚnico, 51.887 famílias do município vivem em extrema pobreza. A gente está falando família. A estimativa é que esse índice representa 129.718 pessoas que sobrevivem com uma renda per capita de R$ 105. Cecílio Santos, você falou recentemente, numa resposta anterior, sobre as discussões quando vai falar sobre o orçamento para o município no próximo ano, a lei de diretrizes orçamentárias. A fome é um problema grave que está acontecendo e por isso que a gente está discutindo hoje aqui. A gente sabe que quando fala sobre o orçamento, saúde e educação estão no topo. Isso deve continuar e ampliar, por exemplo, para uma assistência social, para outras secretarias. Como é que você entende essa discussão sobre o orçamento e voltado esse olhar um pouco mais para a fome? Depois quero ouvir o Rossini e o Igor Diego. Gabriel, eu penso que é importante a gente, nesse momento, claro, saúde e educação sempre são e continuarão sendo prioridade, mas tem outras situações que eu penso que a gente precisa arranjar melhor, ajustar melhor no orçamento e crescer o orçamento das secretarias, trabalho e renda, por exemplo, que programas que tem que pode ser aportado um pouco mais de recurso para que desenvolva ali ações de geração de emprego, e sem dúvida nenhuma a assistência, eu penso que nesse momento é fundamental que os CRAS, que a política da assistência no município seja olhada com muito carinho, porque nós, numa cidade como Campinas, que tem um orçamento de 7 bilhões e pouco, ver as famílias passando necessidade, e digo mais, algumas que sequer recebem a informação de que ela tem direito de se cadastrar no programa da prefeitura. Nós tivemos eu tive a oportunidade de presidir a Comissão Especial de Estudos para o Desenvolvimento do Campo Grande e convidamos a professora Vera Lúcia dos Santos Plácido, da Unicamp, da PUC, perdão, e ela nos apontou em mapas que na região do Campo Grande tem famílias passando fome e que não recebem a informação que ela tem o direito de se cadastrar. Então, essa busca ativa, que o vereador Rossini comentou, para que as famílias recebam informação e possam se cadastrar, é fundamental. E para isso precisa recurso. Portanto, eu penso que é fundamental que no orçamento deste ano, para o próximo ano que a gente deve aprovar na Câmara Municipal, devemos sim ter um olhar muito cuidadoso com a assistência social. Rossini, esse olhar, quando a gente fala de orçamento, como é que você encara para este combate à fome, já que está intensificado, né? A gente fala de Brasil de 33 milhões, mas claro que Campinas ele entra nesse contexto. Pois é, o orçamento para o ano que vem já está sendo elaborado e discutido no âmbito das secretarias, né? Não é fácil, às vezes, você fazer a melhor, ou nem sei se melhor, mas a distribuição dos recursos que atenda a todas as prioridades, né? Mas eu concordo que a gente tem que ter um olhar diferenciado para garantir o mínimo, até crescer. Se esse número que você trouxe aqui até me assustou, né? De 51 mil famílias aí vivendo em situação de pobreza extrema pobreza. Eu acho que esse é um dado que não pode passar em branco. Isso tem que ser balizador para orientar. Digamos que isso represente um crescimento, sei lá, de 50%, 60%, 30%, não sei, em relação ao ano anterior. Talvez isso devesse ser minimamente um dado para você saber o quanto você deveria suplementar para programas dessa natureza. É difícil porque quando chegar lá, você não tem que cuidar da manutenção da cidade. A cidade está espraiada, crescendo, a necessidade de manutenção das ruas, então aumenta.
E como você tem uma receita fixa, né? E aí outro dia o Cecílio falou uma coisa que a gente precisa perseguir, viu, Cecílio? Eu acho que nós fazer blocos aqui, tentar buscar recurso de emenda parlamentar, assim, suplementar, complementar a receita do município de outras maneiras, né? Porque apesar de ser um orçamento robusto, ele não dá conta de atender tudo. Mas pensando nisso, eu concordo, a gente tem que ter um olhar mais acurado para as questões de sobrevivência, né? Dignidade humana, promoção da dignidade humana. Uma pessoa que vive mal, se alimenta mal, ela não tem um mínimo de dignidade. Eu acho que essa é uma missão como cristão. Com certeza. Né? Além de agente público, a gente deve perseguir. Não, eu acho que nós vamos buscar tentar fazer essa sensibilização no governo para que isso aconteça. Igor, quero ouvi-lo também, estou até aqui com a planilha aberta aqui do Cadastro Único. Em 2019, né, nós tínhamos 84.853 famílias cadastradas e em 2022, 3 anos depois, 101.545 e em extrema pobreza, né, de 37.335 para 51.887. Quando se discute o orçamento, Igor Diego, esse olhar, quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala de fome, vai para trabalho e renda, vai para assistência social, onde que você entende o seu olhar partindo do princípio educação e saúde estão no topo, mas depois outras secretarias para a gente poder corrigir essa situação na cidade? Eu acho que administrar o orçamento de uma prefeitura é semelhante a administrar o orçamento de uma casa. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem para tudo. Então a gente tem que começar a priorizar qual é a nossa meta, né? Qual que é o nosso objetivo a alcançar. Pensando nisso, é importante dizer que, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, nesse último ano, ele arrecadou mais, assim como a prefeitura de Campinas também já é divulgado isso, a arrecadação aumentou. E é importante explicar como assim, durante a pandemia, num momento de difícil, arrecadaram mais. É porque os impostos estaduais, federais, eles estão sobre o preço dos produtos. Então, se o produto encareceu, o valor do arrecadado aumentou. Então, essa arrecadação que houve dentro do estado, dentro da nossa prefeitura, do nosso país, por exemplo, o Dória agora deixou para o atual governador, né, o Rodrigo Garcia, 54 bilhões lá de caixa para ele utilizar agora nesse final. Então, como que eu vou utilizar esses 54 bilhões de maneira que ajude aqueles que foram mais atingidos? Porque nós temos um outro contraponto. Enquanto a arrecadação aumentou, a pobreza também aumentou. Então, eu tenho 2 pontos. Aqui aumentou a arrecadação, aqui eu aumentei a pobreza. Então, eu tenho que tentar usar esse dinheiro para equilibrar. Como que eu vou equilibrar? Com políticas públicas, né? Liberando emendas para os deputados estaduais, federais, poder trazer essas emendas também para a gente poder utilizar nas hortas comunitárias, programas sociais, equipar melhor os nossos CRAS, né? Que nós temos CRAS com situações bem precárias em Campinas. Então, aí entre os vereadores, como o vereador Rossini falou aqui, entre os vereadores batendo na porta de cada deputado do partido, aqueles que a gente tem mais facilidade de contato, e fazendo uma força-tarefa, um conjunto, para trazer essas emendas, esses dinheiros junto ao Estado, dinheiro federal, para que possa suplementar essas necessidades. Por exemplo, a horta comunitária, até falei com o vereador Cecílio, que é mais engajado, né, nessas questões. Falei, Cecílio, eu consegui 2 milhões de reais com um deputado do meu partido para a horta comunitária. A gente vai fazer 5 em Campinas, né? Então, o projeto nós aprovamos aqui, mas o projeto ele não nasce com dinheiro. Ele tem que ter um pai para cuidar, ele tem que ter... Aí eu ainda falei, Cecílio, me ajuda a monitorar, como você é mais engajado, me ajuda a monitorar a Secretaria de Assistência Social, o Departamento de Nutrição aqui de Campinas, né, Segurança Alimentar, para que assim, a gente consiga levar realmente nos pontos que mais precisam agora o dinheiro, porque o dinheiro chegou. Mas, então, se os vereadores ajudarem, né, e essa é a função do vereador, o vereador Rossini conhece territórios que eu não conheço tão bem, eu conheço o meu ali,
o Cecílio conhece outros territórios. Então, acho que é isso que o vereador Rossini também colocou. A gente luta para trazer, ajudar, chegando aqui a gente fiscaliza a utilização desse dinheiro para que essa distribuição seja feita de uma forma organizada, de uma forma competente, de uma forma produtiva, que a gente traga vida, dignidade com essas ações da vereança. Eu acho que é para isso que nós fomos eleitos, né? Como o vereador Rossini falou, porque eles viam na gente a possibilidade de ajudá-los em alguma forma. E como que a gente vai fazer isso dentro das nossas limitações aqui? Esse é um grande desafio, tá? Mas eu acho que é nisso que a gente tem se esforçado para conseguir ajudar o município, além dos planos do PPA, do orçamento do município. Então, acho que dá para estender um pouco, a Câmara Municipal nos possibilita isso. Bom, nós trouxemos aqui números em relação à situação de vulnerabilidade na cidade de Campinas, de insegurança alimentar, falamos sobre os programas, discutimos, analisamos a cidade de Campinas e agora a gente vai ampliar um pouquinho o nosso olhar com uma visão do Brasil, do governo federal. Porque em 2019 o Congresso Nacional, através dos deputados e dos senadores, na sua maioria, apoiaram o veto do presidente, do Jair Bolsonaro, para a recriação do CONSEL, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O conselho foi criado em 1988 e foi extinto em 2019. Era um órgão que tinha responsabilidade de ações sociais, de monitoramento de políticas públicas. Na visão de vocês, está faltando esse olhar do Congresso, do governo federal, extinguir um conselho que até então era importante, que até aqui a Secretaria de Segurança Alimentar fez um protesto, gostaria que ele continuasse esse projeto e ele foi vetado. Então, eu queria a análise de vocês. Essa é apenas uma atitude do que foi realizada. Falta uma política pública, começando do governo federal, indo para os estados e depois para o município, ou na visão de vocês, a gente tem um bom caminho? Eu acho que, se me permite, vereador, eu acho que aquilo que o Bolsonaro falou no início do seu mandato era o que tinha que acontecer. É mais Brasil e menos Brasília. Eu acho que um conselho federal não resolve tanto. Como eu falei, quem entende são os conselhos locais. Se o dinheiro chegasse para a gente, tudo bem, não precisaria ter um conselho lá. Eu não vou falar do conselho porque eu não acompanhei o trabalho, eu desconheço. A ONG, a associação, é o quê? Uma associação? É o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Porque tem um monte de conselho aí que não serve para nada. A verdade é essa. Só que tem muitos conselhos que servem e é bom. Agora tem que saber esse conselho específico, eu não conheço, me retiro aqui a minha ignorância do assunto, mas o que eu sei é o seguinte, se mandar verba para os conselhos locais, para os municípios, ele resolveria esse problema de uma outra forma. Agora o que não pode é não ter um, não ter outro. Aí eu acho que a gente não caminha para uma solução, tá bom? Eu penso que a extinção do Conselho é uma demonstração de para onde vai o governo, viu, Igor, e os demais, pessoal que está nos acompanhando, porque o papel do Conselho Nacional também é levar as demandas para o governo, é ter um olhar, porque o Conselho é formado por representantes de vários estados. Então você tem ali um raio-x do Brasil. O Brasil é enorme, né? É um continente. Então, quando o governo federal extingue um espaço de formulação e de organização da política de segurança alimentar, ele está dizendo, olha, eu não quero dar muita ênfase para isso. E aí nós chegamos onde estamos. A fome aumentou enormemente. Nós tínhamos uma situação no Brasil de que não haviam mais pessoas passando fome. E hoje nós estamos nessa situação calamitosa. Vejam, eu assisti uma reportagem que as famílias do campo que produzem ali a sua subsistência na roça, elas estão passando fome. Vejam, um país onde a gente planta e produz tudo, e as famílias passando fome no campo, na roça. Então, o Conselho, ele é um espaço importante, não poderia ter sido simplesmente extinto. É como na cidade de Campinas, olhando para a cidade de Campinas,
a gente tem vários conselhos. Aí o vereador Igor diz, olha, tem alguns que não servem. Talvez eles não estejam sendo adequadamente organizados, ouvidos, não é? Mas eu não tenho dúvida de que é um espaço necessário, porque ele é democrático, porque eles trazem os conselheiros as suas demandas, no caso do município, das suas regiões, dos seus bairros, e com o conhecimento que cada um tem. Então, eu acho que esse não era o caminho. O caminho, sem dúvida nenhuma, era, além de escutar os conselhos, distribuir recursos, sim, para os estados, para as prefeituras, que atenda adequadamente essa política. Que é uma política ampla e difícil de ser implementada, porque tem interface com outras. Imagine o seguinte, na época do Bolsa Família, a família precisava cumprir alguns pré-requisitos. Tinha que ter a carteira de vacinação em dia, tinha que apresentar o boletim escolar para ver se a criança está frequentando a escola, tá certo? Então, ela tem um entrelaçamento com outras políticas públicas que é importante. Nós estamos falando da necessidade da alimentação, mas não é só de pão que vive o homem, não é? Não é só o alimento, a gente precisa da saúde, a gente precisa de outras... E aí é preciso, claro, que as famílias se alimentando bem, a pessoa bem alimentada, ela vai ter menos suscetibilidade a uma doença e por aí vai. Então, eu penso que, para fechar, os espaços de formulação, de implementação e de fiscalização das políticas da assistência, das políticas que são desenvolvidas pelos entes, é fundamental. Então, eu acho que essa ação do governo federal em extinguir esse conselho mostra que isso não é prioridade para o governo federal. E é uma pena, mas não foi só esse conselho que foi atacado pelo governo federal. Todos os outros foram esvaziados, diminuindo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente reduziu em muito a participação da sociedade no conselho. Agora, se nós vivemos num estado, numa democracia que é representativa e participativa, isso está na nossa Constituição, a representação se dá a gente elege os nossos representantes. A participação se dá através dos conselhos, né? Então, todos os conselhos têm um papel fundamental não só de articular segmentos, setores, mas contribuir na formulação das políticas públicas para cada setor, para cada segmento. Se a gente sente a ausência de uma política nacional de segurança alimentar, talvez isso não acontecesse se tivesse um Conselho de Segurança Alimentar funcionando. O Cecílio citou, mas eu acho que é uma coisa que botar os especialistas aqui não vão falar, mas se nós somos um grande país produtor de alimentos, né, por que não criar esse estoque regulador, esse banco de alimentos nacional, parte da produção ficar já segura para que isso possa ser distribuído para as famílias que mais precisam, né? Nós fizemos programas de subsídio, de redução de IPI, etc., de veículo, produtos da linha branca. É melhor a gente dar a condição do povo comprar carro, geladeira, eletrodoméstico, mas não dá condição dele comprar alimento. Há um descompasso aí nessa lógica, né? Então, eu acho que é uma perda, na minha concepção, para a nação brasileira. Você não tem esse órgão que podia cumprir esse papel. E não é assim, conselho é um problema para o governante, né? Porque ele debate, critica, mas ele oxigena, ele mantém a discussão viva, né? Senão a coisa fica tudo na mesmice. Mas assim, é uma opção do governo e mostra assim, esse governo não priorizou essas questões sociais, vamos dizer assim. E está na Constituição, né? A alimentação é um direito social do brasileiro. E se nós lembrarmos, em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, mas ele retornou em 2018. Então, em 4 anos,
nós tivemos uma situação que ela estava caminhando para diminuir essa insegurança alimentar, mas ela retornou. Na visão de vocês, tem a ver com esvaziamento de programas voltados para estimular essa agricultura familiar, talvez uma defasagem no valor dos projetos? Por que em 4 anos a gente retorna para esse problema, agora avaliando em termos nacionais, porque isso tem um reflexo para os municípios? Eu só queria lembrar também, assim, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, da Agenda 2030, reduzir a pobreza e a fome no mundo. É um problema mundial. Exato. O que mostra que esse nosso modelo de desenvolvimento não é sustentável, né? Ou seja, as pessoas que vivem no planeta, que vivem no Brasil, que vivem em Campinas, nem todas têm a mesma igualdade de acesso ao básico, né? Então, é uma coisa que a gente precisa repensar. Mas o fato de o Brasil ter regredido e entrado no mapa da fome mostra que nós estamos fazendo muita coisa errada, ou deixando de fazer o que é preciso em âmbito nacional para... É o que a gente está discutindo aqui, né? Quando a gente vê os números, 30 milhões de famílias na linha da pobreza, tem alguma coisa errada. E aí começa pela economia, quer dizer, nós não temos um modelo econômico de desenvolvimento e que priorize também recursos para atender essa necessidade. É com tristeza que a gente constata isso. Gabriel, veja só, nós, nesse período do governo Bolsonaro, nós não tivemos nenhuma regulamentação de assentamentos do MST. E reduziu-se muito os recursos para as famílias que vivem no campo, para os assentados, e mesmo para a agricultura familiar, que vai além dos assentamentos, né? E aqui é uma análise. Isso são dados que eu não tenho aqui em mãos os números, mas podemos buscar esses números, né, e apresentar. Nós temos um exemplo aqui em Valinhos. Eu visitei já algumas vezes e pude observar o quanto poderia ser produzido de alimento neste pequeno espaço ali, aqui no município de Valinhos, onde os movimentos trabalhadores sem terra está. Alimento de qualidade, preservação do meio ambiente, recuperação de nascentes. E veja, isso acaba sendo estigmatizado, entra-se na polarização e acaba não acontecendo. Meu Deus do céu, nós estamos falando de segurança alimentar, nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de direito à moradia, né? Tudo está na Agenda 2030, né? E é preciso que a gente faça essa análise, faça uma discussão com olhar no ser humano, e não em quem vai se beneficiar mais ou menos, porque quem se beneficia somos todos nós, é o meio ambiente, é a população. Então, eu penso que é preciso, sem dúvida nenhuma, repensar as políticas a nível nacional e descendo, né, para a esfera estadual e municipal, isso reverbera, né? Porque quando você tem incentivo do governo federal, dinheiro público sendo direcionado e bem aplicado, faz a diferença. Em todas as políticas públicas de educação, saúde e a segurança alimentar também. Então, eu penso que, a nível nacional, você ter as famílias assentadas, recebendo recursos, tendo atenção, né, desenvolvendo técnicas para aprimorar ali a produção de modo sustentável, é fundamental, porque você tem já aí uma parcela significativa da população no Brasil sendo assistido. Outro dia eu vi uma reportagem muito bacana na Amazônia, que a gente discute tanto a destruição da Amazônia, a gente vê, mas também tem iniciativas importantes, as pessoas produzindo cacau, Rossini, de qualidade, entende? De modo orgânico, e exportando, entende? Então, vejam que maravilha, as pessoas que vivem ali na floresta sabem muito bem aproveitar. Então, o que é preciso é ter um olhar de escuta, um olhar de respeito, um olhar de desenvolvimento do nosso país. Porque é possível a gente viver num país sem ter ninguém passando fome, né? Vereador Igor Diego, mais números nacionais aqui que assustam, né? 6 em cada 10 domicílios não conseguem manter um acesso pleno à alimentação
e possuem alguma preocupação com a escassez de alimentos no futuro, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais impactadas. Você acredita que a pandemia da Covid-19 ela escancarou mais estes problemas, fez aumentar, fez crescer essa dificuldade para você ter um alimento de qualidade, para você ter acesso a isso? Eu acho que sim. A pandemia ela trouxe, a gente estava falando aqui sobre os invisíveis, tá? Como o governo federal, pela primeira vez de maneira inédita, permitiu o cadastro de maneira digital, através do DataSUS, entre outros sistemas ali, que possibilitou unir tudo isso, o DataPrev, trouxe também para o DataPrev esse cadastro, foram encontrados ali mais de 30 milhões, né, 30,1 eu acho, de invisíveis, pessoas que não tinham carteira assinada e não estava cadastrado em programas nenhum. Então, até porque durante a pandemia não tinha a hipótese de estar indo no CRAS, não tinha outro jeito, ele tinha que estar se cadastrando de maneira digital. Então, essa pandemia ela escancarou sim, mas nós também não podemos deixar aqui de responsabilizar, sim, o desmonte do governo federal, que eu concordo que houve um retrocesso também, tá? Mas a gente tem que ser justo. Eu acho que as políticas públicas voltadas para a segurança alimentar ficou muito aquém, né? Muito a desejar, mas também não podemos cair na questão política partidária de esquerda, porque ele, né, não era para ter ninguém mais com fome. A gente pegou um governo aí de quantos anos de esquerda? Do governo Lula, Dilma, Temer, e por que ainda não acabaram com a fome? Não estou, né, passando um pano nem para um nem para outro, mas que houve um retrocesso, sim, houve. Mas não fizeram a lição de casa também. Então, acho que a ganância do ser humano, a ganância política que atrapalha tudo isso, sabe? Eu acho que o país que nós vivemos, a arrecadação do nosso país, um país muito abençoado, se tivesse pessoas, políticos, mas cidadão também, ONG, conselhos, pessoas comprometidas realmente, a gente já teria saído dessa situação. Eu falo mais como uma voz de como eu vi as coisas antes de poder estar aqui, há 2 anos atrás, talvez. Era essa minha revolta. E o povo não se revolta, né? O povo está com fome. O povo com fome se revolta como, Cecília? Ele está precisando de ajuda. Mas eu acho que falta, sim, a participação popular, o enfrentamento mais firme do povo, tá? A empatia com aqueles que estão passando por essa situação. Nós tivemos aqui em Campinas a greve das funcionárias da limpeza, aqui inclusive nessa Câmara Municipal. Não foi culpa da Câmara, nem culpa do prefeito. A empresa contratada não pagaram eles. Mas por que a Câmara Municipal não parou a sessão e entrou na greve com elas? Enquanto não pagar, nós não tem mais. Campinas não anda. Porque não tem empatia com os mais pobres. Porque a gente não deveria votar nada aqui. Enquanto essas pessoas aí passam fome assim, ó, de um salário para o outro. Elas estão no limite da pobreza ali. 1 mês sem salário já afeta. Então, acho que tem que ter empatia do poder público, empatia do... Não estou julgando nem culpando ninguém, não estou falando isso, estou falando que falta da sociedade, eu acho, abraçar mais um ao outro, sabe? Viver a situação do outro, pensar. A gente, por muitas vezes, fizemos vários gabinetes, né, vereador? Fez a vaquinha ali entre o próprio gabinete para ajudar as moças, que foi muito legal. Muitas daqui da Câmara, mas e as das prefeituras, e os que estão mais longe, como que a gente faz para ajudar um pouquinho? Fica difícil. Então, acho que esse é o cenário. Falta amor ao próximo. Se a gente puder colocar isso no coração, amar o próximo como a nós mesmos, eu acho que o mundo estaria muito melhor. E é o que falta. Não tem política pública que resolva quando não tem amor. Então, falta um pouco mais disso, eu acho, de humanização. O vereador Rossini, isso que o Igor Diego citou quando ele falava da falta de continuidade de um governo para outro. Então, você tinha um governo de esquerda, entra um governo de direita e aí ele muda a política, ele tem... Você acha que isso é um problema no nosso país? Algo que teoricamente estava dando certo, já que o Brasil saiu do mapa da fome. Entra um outro governo, ele tem um outro olhar, ele tem o seu próprio programa. Essa falta de continuidade você vê como um problema ou é algo normal, é algo que acontece? Não pode ser normal, né?
Eu acho que desde a Constituição de 88, quando a Constituição instituiu o conceito de política pública, né? Que a política pública é política de Estado, não é política de governo. Né? A ideia é que você tivesse continuidade nas ações que dão resultado, que pudesse mudar, aprimorar, mas que você tivesse minimamente justificativas que falam, olha, isso eu vou paralisar por causa disso ou daquilo, mostrando que não é, que aquela ação não é exitosa. Quando ela se dá por questões de natureza ideológica, aí complica, né? Isso aí vira um problema. A gente sabe que vários programas e estruturas foram desmontadas porque, em tese, na visão, e aí a gente tem que falar do atual governo, né? Elas tinham um fundo socialista que veio de um governo de esquerda, né? Isso é ruim. Eu acho que quem tem que decidir isso não é o governo, é a própria sociedade. A gente tem que ter mecanismo de consulta, plebiscito. Nós temos instrumentos. Olha, você acha que isso está dando certo? Continua, muda, né? Porque é ruim. Senão a gente fica aqui, nós no nosso nível discutindo, eu sou contra, sou a favor, mas de fato problema tá aí. o problema está aí. Falta ao Brasil. Eu assisti uma série outro dia que chama Borgen, acho. Ela fala do governo da Dinamarca, que é parlamentarista, e como é que se dá a escolha, a eleição do primeiro-ministro, uma primeira-ministra. E como é as articulações que ela faz, inclusive, para negociar programas com vários partidos, da direita, da esquerda. Tá? Então, assim, mostra como é que é o jogo político, de forma responsável, onde os diferentes interesses são colocados na mesa ali. E as discussões ideológicas também. Eu acho que quando essas coisas ficam no bastidor, nem o povo entende o que está acontecendo. Né? Mas é um processo, eu acho que a gente está ainda evoluindo, nós não conseguimos ter essa maturidade, consciência política, não sei, dos governantes e da população. Né? Mas toda vez que você tem um programa descontinuizado, vou falar assim, ele precisa ter uma justificativa. Olha, eu parei porque não estava dando resultado, estavam gastando dinheiro e não estava tendo retorno. Então nós vamos mudar para alguma coisa diferente. Eu acho que essa explicação os gestores têm que dar à sociedade. Sem dúvida, Rossini, acho que você tem toda a razão nessa questão, quando se avalia e quando se coloca nas políticas públicas a questão ideológica somente e essa polarização, isso é ruim. Então, eu concordo contigo e acho que essa discussão, com tranquilidade, olhando para o ser humano, olhando para a pessoa, porque, em suma, o governo, o Estado, ele regula, não é, as questões econômicas e tudo mais, para melhorar a vida do povo. Para isso que existem as leis, a Câmara, enfim, os entes, né, do Estado, para buscar melhorar a vida do povo. Ora, se isso está piorando, se a vida do povo está piorando, algo está errado. É preciso a gente olhar com mais cuidado, né, sem dúvida nenhuma. E desenvolver ações, programas. O governo federal arrecada muito, né, e devolve muito pouco. Então, esse recurso que vai para o governo federal e que não volta de modo adequado para os estados, para o município, também prejudica, porque é aqui que a vida acontece, né? É nos municípios, é no estado. E vários programas que foram descontinuados impactam aqui. Veja, eu vou dar um exemplo, claro que a nossa discussão é sobre segurança alimentar, mas na área da saúde. Quando aprovou uma lei a nível nacional, dizendo, olha, vai menos recursos para a área social, para a saúde e as outras áreas, você já percebe que aí tem um recuo. Tem algo que não é correto, entende? Porque se gasta muito com juros, pagando muitos juros, muitas dívidas, e se esquece desses programas que são importantes. Vejam, os programas sociais, de modo geral, eles consomem muito menos do que os incentivos que o vereador Rossini comentou. Se você botar na balança, o resultado é muito maior dos programas sociais.
E aí, às vezes, as pessoas dizem, olha, vocês estão dando dinheiro para as pessoas. Não é isso. É necessário que o Estado faça o equilíbrio. O mercado não resolve tudo. O mercado é importante que exista concorrência e tudo mais, mas quem resolve é o Estado equilibrando essa balança. Por isso a importância do orçamento, da distribuição de forma equilibrada, olhando prioridades. Este momento, a prioridade é o combate à fome, é a geração de emprego. Por que o governo federal não investe, por exemplo, nas ferrovias, né, em hidrovias, em obras do Estado que são necessárias e que geram emprego, né? Nós tivemos empresas multinacionais saindo do Brasil, então deixando de gerar emprego no Brasil. Isso é um problema. E não se vê uma discussão. Aliás, eu peço licença aqui para fazer o desafio. Nós estamos prestes às eleições, é preciso que os pré-candidatos a governador, a presidente, debatam programas, projetos, e não ataques um ao outro. Uhum. É isso que eu espero como cidadão e como parlamentar, também vou cobrar isso. Que se apresente projetos, programas, ideias de como resolver os problemas do Brasil. E não simplesmente essa coisa das bravatas que a gente vê por aí. Certo? Só pegando um gancho, Gabriel, eu acho que a gente precisa fazer uma reforma tributária no país. E a gente devia virar a pirâmide, porque os municípios é que arrecadam. Aqui é que você produz, né? Aqui é que você gera emprego, aqui é que você arrecada imposto. E a Constituição deu muita obrigação para os municípios na área da saúde, educação, segurança, habitação. Sim. Só que os recursos vão para a União e depois voltam. Se a gente tivesse um parâmetro de falar quais as necessidades de cada município para essas áreas, já apontado. Aquilo que arrecada já retém o imposto, seja estadual ou federal, aquilo que é do município, e manda para cima aquilo que vai para cima. Eu acho que a gente ia ter uma garantia melhor do recurso ficar aqui onde é gerado, e aí sim, caberia a nós, vereadores do município, fiscalizar, cobrar e tal. Porque essa coisa de vai lá para cima, depois volta a conta gotas, é uma dificuldade também, porque a gente fica com o problema aqui, mas o dinheiro está lá em cima. Essa pode ser um novo tema por questão de ordem sobre a reforma tributária, porque realmente é um assunto pertinente. Último item para a gente citar aqui no nosso questão de ordem, o Cecílio Santos falou sobre saúde, né? Insegurança alimentar, ela tem a ver com problemas de saúde que se transformam em mazelas sociais, econômicas, educacionais, sobretudo nas crianças que estão numa fase de crescimento, desenvolvimento físico, cognitivo, e é necessário ter essa alimentação para poder furar essa pobreza e crescer. Quando a gente fala das crianças da geração, qualquer preocupação que vocês têm de insegurança alimentar num momento que é fundamental de uma criança que está, teoricamente, tem que estar na escola, tem que crescer, tem que se alimentar, e muitas não estão tendo essa possibilidade. Cecílio, Rossini e Igor. Eu penso que o vereador Rossini comentou, olha, quando as escolas ficaram fechadas, a prefeitura teve o cuidado de fazer a cesta, encaminhar para as famílias. É importante. Uhum. Agora que retomou, as crianças estão voltando para a creche, estão já nas creches, o programa de alimentação escolar, ele é muito bem organizado e assim, a gente acompanha e é importante esse programa, porque a alimentação é balanceada, é servido com muito zelo. Agora, eu penso que é preciso, e aí as hortas comunitárias, eu volto a falar das hortas comunitárias como uma possibilidade de entrelaçamento dessas políticas, pode contribuir, porque imagine você ter hortas ali no bairro, tem a creche, tem a escola, e a horta ali do bairro produz para a alimentação escolar. Então, a criança sabe, ela pode fazer, inclusive, a visita à horta para entender de onde vem aquele alimento que ela está consumindo. Então, contribui, inclusive, para o processo de educação, né, das crianças. É necessário que haja esse entrelaçamento, no meu modo de entender, porque aí você constrói, inclusive, consciência ecológica, consciência cidadã e combate ao desperdício. Então, quando você desperdiça, você está contribuindo o inverso, né?
para essa sustentabilidade, entende? Então, eu acredito que é possível fazer mais com o pouco que a gente tem e, claro, lutar para que a gente tenha mais recursos, sem dúvida nenhuma, e possa o município desenvolver políticas adequadas. Igor, sua preocupação com essa geração que está vivendo aí, né, no meio desses 33 milhões de pessoas que passam fome, né? Como é que você imagina essa geração na questão educacional, de saúde? Eu acho que quando a gente fala em criança, a gente está falando no futuro, no nosso futuro, né? Como que a gente vai querer esperar um futuro próspero, um futuro melhor, se a gente não está cuidando bem agora, né? Se a gente não está tratando, quando a gente tem condições, na nossa casa é assim, a gente trata do bom e do melhor que a gente pode fazer para os nossos filhos, para as nossas crianças. Então a cidade, vendo como um todo, se não cuidar bem das crianças, não está cuidando bem do futuro, não tem como. Vai ser um ou outro que vai sair dessa situação. Então a alimentação é o básico, né? Começa com o básico para um desenvolvimento, principalmente o PIC, né, que é o Programa da Primeira Infância aqui de Campinas, né, entre outras cidades, estão discutindo muito isso, porque está atrelado o desenvolvimento educacional, a saúde, junto com a alimentação. Então, assim, é muito importante pensar nessas políticas públicas, pensar como está sendo nutricionalmente levada essas condições. Volto a dizer, aí que eu acho a importância de ter uma cartilha para a mãe ali que recebe o auxílio. Por exemplo, auxílio emergencial aqui de Campinas, que é pouquinho, R$109, mas como uma cartilha de uma nutricionista poderia ajudar ela. Poxa, olha, a Quitanda, o Varejão, tem um dia que é mais barato, aproveita aquele dia, ali dá para fazer a importância dos alimentos. A importância nutricional. Então, se você tem filho de tal a tal idade, a gente aconselha a investir mais o seu dinheirinho nisso, não naquilo. Então, essa importância de acompanhamento nutricional, junto, atrelado aos benefícios, a gente consegue trazer o que aquela criança naquela idade mais precisa, né? Eu não sei dizer, eu não sou nutricionista, mas aquela mãe que tem poucas condições ou recurso bem reduzido, ela tem que ser mais assertiva, né? E é o que o Rossini falou, eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela não perdia nada, não desperdiçava nada, porque era muito difícil, né, conseguir. Então, ela sempre aproveitava essa dica e tal, e fazia um bolo, fazia um pão, o que sobrava ali, aproveitava para aquela outra receita, já linkava uma coisa na outra. Será que está tendo essas orientações hoje em dia? Será que isso não se perdeu de mãe para filha, mãe para filho ali, que era passado de gerações, né, Rossini? Então, eu não sei. Então, aí que entra a política pública nutricional e hoje, através das redes sociais, porque é aí que eu falo, redes sociais do aplicativo, o WhatsApp, não deixa de ser uma rede social. Hoje, com a tecnologia, até aquela mãe mais pobrinha, ela tem um WhatsApp. Né? Tem uma pesquisa que é bem menor o número de pessoas sem celular. Então, a maioria que está nessa situação tem, um momento ou outro, ela consegue um celular ali. Então, dá para se conectar e conversar com elas. A gente está falando de Campinas. O macro, eu já não sei, Nordeste, Norte, eu não sei. Mas Campinas tem essa pesquisa. Então, dá para se conectar, precisa ter essa comunicação efetiva e essa cartilha, essas políticas pensado nesse acompanhamento. Não basta dar o cartão, né? Tem muitas mães que na ponta, que por incrível que pareça, Rossini, é uma guerra, porque o marido quer pegar o cartão para ir comprar uma bebida, um cigarro, e não pode. O cartão é bloqueado. E a mãe entra ali, a mulher entra num desespero, já me procurou. Igor, será que não tem como mandar uma cesta básica? A prefeitura, em vez de mandar esse cartão, toda vez que carrega é uma briga. Olha o problema, ela tem que estar conectada com a assistência, com o CRAS, para poder resolver essa situação dela. Então, são vários cenários que a gente tem que ir pensando como pode ajudar para chegar nas crianças, que é o mais importante. Então, na verdade, as crianças malnutridas vão ter consequências ou dificuldades no seu desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, né? Portanto, eu acho assim, a saúde, a assistência, elas têm que estar conversando, trocar informações, os centros de saúde conhecer as famílias cadastradas no CAD único, que passam por dificuldade, o programa de saúde na família, os agentes de família, até creio que cumpra esse papel
de visitar em loco, conhecer as famílias no seu território, as condições. Eu acho que essas informações têm que ser canalizadas para tentar também aprimorar as políticas públicas. Aí quando a gente fala de alimento e desenvolvimento da criança, a gente tem que pensar inclusive no aleitamento materno, né? Estimular as mães a amamentarem seus filhos, doar leite para o banco de leite, enfim. E por outro lado, é engraçado que a gente fala alimento e saúde, a gente sabe dos problemas, ou imagina os problemas que pode acarretar no desenvolvimento das crianças por falta de alimentação nutritiva. Por outro lado, uma camada da sociedade está vivendo o oposto. Nós vivemos um problema de obesidade infantil, né? E principalmente por alimentação inadequada, esses processados, né? Às vezes até a rotina da família não tem tempo, é tudo alimento industrializado e tal para facilitar. E os fast food, né, que é só lanche se deixar. Então eu acho que a gente precisa ter também esse olhar para a saúde, para a orientação, conscientização da alimentação adequada. Para os que não têm, buscar formas de levar o alimento. E é para aqueles que têm condição, que pelo menos se alimente de forma mais nutritiva, né? É uma preocupação de saúde pública, sim. Eu acho que isso deve estar sendo tratado, não tenho detalhes aqui, mas para os profissionais da saúde, mas vale a pena provocar essa discussão também. Acho que são 2 debates, viu, Gabriel? Nós já saímos daqui com eles, com esse compromisso aqui, os 3 vereadores e o pessoal. Essa questão, né, da alimentação escolar, da alimentação para as crianças, né, é um tema para um debate, trazendo a saúde, trazendo a educação, especialistas para fazer isso, e a outra sugestão que o Rossini fez aí, né? E a gente também sai daqui com esse compromisso. Tá certo. Através das universidades também, né? Trazer essa discussão. Sim. Certamente tem estudos, pesquisas de várias áreas voltadas para essa realidade, né? A gente conhecer isso até para tentar mudar comportamento e aprimorar as políticas, fundamental. Nós estamos chegando já no limite do nosso tempo, então a última pergunta, começo com você, Luiz Rossini, já agradecendo a sua participação, a disponibilidade do seu tempo aqui com o Questão de Ordem. Para quem ligou à TV há pouco tempo, quando a gente fala dessa insegurança alimentar, uma análise sua daquilo que está sendo feito momentaneamente e de médio a longo prazo, agradecendo novamente a sua participação à Questão de Ordem. Eu vejo que o governo de Campinas tem tido um olhar, uma preocupação para enfrentar essa situação emergencial de atender minimamente com alimentos, né, da condição das pessoas acessarem alimentos, das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Existe um departamento na Secretaria Municipal de Assistência que cuida disso, que faz a gestão desses programas, né? Cartão Nutrir, Banco de Alimentos, e agora implementando esse programa de hortas urbanas, mas isso só não é suficiente para enfrentar a realidade. Eu acho que outras ações estão sendo pensadas, envolvendo inclusive outras secretarias, mas assim, até onde eu vejo, o governo tem feito aquilo que é possível. Talvez não seja o suficiente. Por isso a gente precisa concentrar esforços e discutir como aumentar recursos e aprimorar essas políticas para levar um mínimo de dignidade para essas famílias, né, que são campineiras, e é uma responsabilidade, inclusive dos parlamentares, de olhar e cuidar delas. Agradeço ao vereador Luiz Rossini, vereador Igor Diego, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui e a sua análise sobre o que está sendo realizado neste momento, mas a médio e longo prazo, para a gente diminuir o quanto antes os números que foram passados aqui ao longo do programa. Gabriel, muito obrigado a todos que nos acompanharam, assistiram até agora. Eu acho que obrigado aos meus colegas aqui da bancada, que eu pude aprender também muito com eles, e sempre a gente aprendendo. Mas eu acho que não tem como a gente pensar em resolver esse problema se não pensar em gerar emprego, né? Gerar trabalho. Volto a dizer, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda precisa também ser mais efetiva. A gente, quando fala
em fome, a gente está falando em falta de emprego, está atrelado também, né, como a saúde. Então, eu acho que a Secretaria de Trabalho e Renda teria que ter também maiores investimentos, mais ações no município, mais ações no território onde estão essas pessoas, né, levando mutirões de emprego, levando o CEPATs, como existe em algumas subprefeituras já, o CEPAT descentralizado. Então, essas ações, cursos profissionalizantes, cursos rápidos, cabeleireiro, manicure, tudo isso vai condicionar em gerar uma renda. E isso ajuda, ajuda não, é a solução. Porque tem gente, infelizmente, que é importante dizer aqui também, tem gente que ela se acomoda no auxílio. É esse tipo de pessoa que a gente não pode aceitar dentro do município, mas é uma parcela pequena, a maioria precisa. O auxílio tem que vir no momento que a gente mais precisa. Se amanhã eu precisar, eu tenho que ter disponível esse auxílio para me ajudar num momento de dificuldade. Porque na vida todos nós passamos por momentos propícios e adversos. Os auxílios têm que estar aí, a ajuda tem que estar aí para esses momentos adversos. Mas eu não posso estacionar. Esse é o meu modo de pensar e de ver. Então, a gente, enquanto agentes políticos, nós temos que pensar soluções para esses momentos adversos da vida do cidadão aqui da nossa cidade, daqueles que nós representamos, do nosso, né? Essa é a missão que a gente está aqui enfrentando, tá bom? Então, o debate é importante para a gente aprender e fortalecer ações nesse sentido. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, vereador Igor Diego. Vereador Cecílio Santos, também agradeço a disponibilidade do seu tempo com o programa Questão de Ordem, as informações que foram passadas aqui, a sua análise do momento, mas analisando também a médio e longo prazo. Perfeito, Gabriel. Penso que é um tema importante. Parabenizo por nos chamar para debater esse assunto, porque daqui a gente sai com propostas, com ideias também de dar continuidade. Sem dúvida, como disse os demais vereadores aqui, a Prefeitura tem procurado fazer o que é possível nesse momento. Acho que pode melhorar, conforme já fiz a sugestão, de haver maior entrelaçamento, essa intersetorialidade entre trabalho e renda, assistência, saúde, educação, que são políticas, são secretarias que têm interface direta com a população, é fundamental para que os programas que existem possam ser bem aproveitados pela população e potencializados, entende? Eu penso que essas secretarias todas têm conselhos que discutem também essas situações, ouvi-los, haver essa interação com a população é fundamental, de forma distribuída no território do município, que também é grande, também tem suas particularidades, eu penso que é fundamental. A médio prazo, eu penso que é importante olhar para o orçamento, sem dúvida nenhuma, e procurar distribuir o bolo orçamentário de tal modo que essas políticas não sejam só nesse momento de crise aguda que nós estamos vivendo, mas possam ter um aprimoramento a médio prazo, né? Essa questão das hortas eu acho muito importante como algo de médio prazo que pode ser aprimorado, pode ser melhorado, bem aproveitado pela população. Procurar o município articular com as políticas a nível nacional e a nível estadual, de tal modo que esses recursos possam chegar para o município, né? É claro, também tem a nossa corresponsabilidade, nossa participação através das emendas, através das nossas interfaces com os parlamentares, a nível estadual e a nível nacional, mas, sem dúvida, o município tem muita força, o prefeito tem muita força política de procurar trazer mais recursos, trazer programas que estão disponíveis a nível estadual e nacional, para que o município possa disponibilizar para a população. Então, e claro, sem dúvida nenhuma, é preciso corrigir rotas, implementar, analisar e corrigir é fundamental. E eu penso que nós devemos sim fazer essa análise sobre as políticas públicas que estão dando certo, aquelas que precisam ser melhoradas. E é um tempo propício para isso. Uhum. Então vamos agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, nos colocar à disposição, e eu penso que aqui na Câmara nós também buscarmos essa sintonia entre os parlamentares para discutir esse problema sem entrar nessa questão de bandeiras A ou B, porque o problema existe e é grave. A família que não tem o que comer
como disse o vereador Igor, não pensa, não tem perspectiva. Isso é horrível numa cidade que tem um orçamento de mais de 7 bilhões. Então não podemos ficar achando que isso é uma coisa natural. Não é. E nós estamos nos colocando aqui à disposição para continuar esse debate e achar saídas, né, factíveis para isso. Muito obrigado, vereador Cecílio Santos. Agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.